com muito temor, com muita responsabilidade, o Senhor me deu esse privilégio de estar trazendo a mensagem desta noite. Amém. E que ela possa entrar em nosso coração e possa edificar a igreja, em nome de Jesus. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor por esse privilégio que nós temos. Que o Teu Espírito possa ministrar a Tua igreja, que não seja nada de nós, mas que seja do alto, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Glorificado seja o Senhor. Amém. Amém. Eu vou falar sobre uma mensagem que nós não estamos quase habituados a ouvir. É a cruz de Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não há outro fundamento para a nossa vida, não há outro parâmetro como para a nossa vida se não for a cruz de Cristo. E eu queria dizer assim, há uma diferença na cruz de Cristo. Ela é diferente. Nós sabemos que a cruz de Cristo ela não foi a única cruz sobre a face da terra. Jesus não foi o único que foi crucificado nessa terra. Pela palavra nós vemos que do lado de Jesus tinha duas pessoas, dois ladrões, E muitos foram crucificados antes e depois de Jesus. Se você olhar na história secular, você vai ver que houve crucificação depois de Cristo. No próprio dia em que ele morreu, já falei que havia duas pessoas do seu lado. O que é uma crucificação? Alguém tem parâmetro de como que era crucificada a pessoa? Quando a crucificação ela começou a fazer parte da história humana, quem que foi que a ideia que idealizou a cruz para crucificar alguém? Quem era crucificado na época de Jesus ou antes de Jesus? Historicamente, nós vamos ver que os persas, praticamente foi os persas que tiveram essa ideia. Mas a Bíblia fala que antes da criação de todas as coisas, o Senhor já tinha determinado a cruz. Então, na minha concepção, no meu entendimento, segundo a palavra, Deus já tinha determinado a cruz. Os homens simplesmente cumpriram aquilo que estava determinado pelo Senhor antes do princípio de todas as coisas. Então o homem foi instrumento para que se cumprisse a vontade do Senhor. Há décadas, há anos atrás da crucificação de Jesus. Então, assim, só para a gente ter um entendimento da crucificação. Os persas, quando eles invadiram a Babilônia, após 19 meses de luta para adentrar na Babilônia, para conquistar a Babilônia, quando finalmente eles conseguiram derrubar os muros da Babilônia e adentraram, a história diz que foram 3.000 homens crucificados de uma só vez. Você tem noção disso? 3.000 homens crucificados de uma só vez. A crucificação, na época, era para trazer autoridade daquele quem estava mandando. Então, os persas invadiram a Babilônia, e crucificaram os líderes, vamos dizer assim, crucificaram as pessoas responsáveis pela guerra.
Então eles crucificaram 3.000 homens de uma só vez. O segundo fato que a história relata é que o grande, famoso Alexandre o Grande, ao conquistar e dominar a cidade de Tiro, na Fenícia, e tira da mão dos persas, decidiu dar um toque final e mandou crucificar 2.000 homens que guerrearam contra eles. A batalha deixa evidente, a crucificação deixa evidente que era o domínio, o poder. E na época de Jesus, os romanos, segundo a história, você lê secular, os romanos, eles não tinham o hábito de crucificação. Eles crucificavam, a determinação da crucificação pelos romanos eram os bandidos, os ladrões, os malfeitores, as pessoas que se iravam ou se voltavam contra o governo. Então eles crucificavam. Por isso que Herodes, quando estava entrevistando Jesus, ele falou assim: olha, você sabe que eu tenho poder para te inocentar, te deixar você livre. E ele é bem claro que, olha, vocês estão querendo crucificar esse homem, e eu não vejo nenhuma condenação nele, ele é inocente. Para mim ele é inocente. Por quê? Porque Jesus não estava se rebelando contra Roma, não estava se levantando contra o governo de Roma. Por isso que o governador naquela época inocentou Jesus. Olha, para mim ele é inocente. Mas já que vocês querem, então, quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E o que eu faço com ele? A turma crucifica. Tá? Só para a gente ter um panorama da crucificação, como que era feito na época. E outra coisa, nós podemos ver que na crucificação de Jesus foi quebrado alguns parâmetros, algumas determinações pela lei. A pessoa que era crucificada, primeiramente, ela não podia ser retirada da cruz. Ela tinha que, ou os animais comiam, apodrecia lá, então servia de escárnio para todas as pessoas. E Jesus teve um parâmetro quebrado na lei, e foi tirado o corpo de Jesus para ser enterrado. A lei, segundo a crucificação, não permitia isso. Não permitia. Então nós vemos assim alguma coisa, algum diferencial na crucificação de Jesus, tá? Então pode parecer estranho, mas a crucificação não era prática naquela época, como diz, né? Então por que a cruz de Cristo ele é um diferencial? Ele quebra todos os paradigmas humanos desta terra. A crucificação, a morte de Jesus naquela cruz, ele quebrou muitas coisas, muitos paradigmas, muitas estruturas que eram feitas na crucificação da época. Tá? Então, por que é um diferencial? Porque a cruz é a única que traz uma mensagem de salvação. Como eu disse, os crucificados naquela época eram os bandidos, eram vamos dizer assim, é o nosso espelho. Jesus, ele foi crucificado, ele não tinha pecado nenhum. Ele levou sobre si os nossos pecados. Quem devia estar na cruz era nós, quem devia morrer na cruz era nós. E ele tomou esse lugar. Então, essa lei foi cumprida na cruz. Por quê? Porque quem foi crucificado juntamente com Cristo fomos nós. Nós que levamos a Jesus a ser crucificado. Então, os nossos pecados,
a nossa injúria, a nossa soberba, a nossa arrogância, o nosso pecado, nós somos indignos. Né? Então, a cruz, ela é espelho para nós, ela é um parâmetro para as nossas vidas. Tá? Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos que ver que quem deveria estar lá era nós, verdadeiramente. Pela lei, né, quem deveria ser crucificado era nós. E Jesus tomou sobre si. O Cordeiro foi imaculado, foi crucificado em nosso lugar. Tá? Então, a cruz, ela é um parâmetro. A cruz de Cristo é a única, por causa da sua mensagem. Ela é a única. As outras são demais, simplesmente são casos que foram crucificados. Mas a cruz de Cristo, ela é a única, e é a única que fez a diferença na humanidade. Fez a diferença na humanidade. E até hoje, né? Quem não tem parâmetro como a cruz de Cristo? Quem não conhece a cruz de Cristo? Todos, né? Então, depois de Cristo, depois da crucificação, mudou as coisas. Né? Todas as coisas mudaram sobre a face da terra. Em 1 Coríntios 1, 17 e 24, o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, fala exatamente sobre a mensagem da cruz. Ele expõe muito bem a mensagem da cruz nesse texto. 1 Coríntios 1, 17 a 24, diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para o judeu, primeiramente, o judeu, eles esperavam um libertador que viesse para reinar, um reino que fosse para libertar o povo. Eles não tinham Jesus como libertador. A libertação que Deus tinha prometido para o povo judeu, né, era uma libertação de si mesmo, do pecado. Não um rei decorrente segundo a vontade do homem, mas um rei segundo a vontade do Pai. A lei do Senhor era espiritual e não terrena. E tudo se cumpriu na pessoa de Cristo. Né? Então os judeus não entendiam, por isso que Paulo fala aqui, que as pessoas eles tinham assim, imaginação na sabedoria, se apegavam muito à sabedoria humana e não à sabedoria que vinha do alto. E quando Jesus se revelava como filho, ou assim, os judeus ficavam loucos, eles ficavam puros da vida, mas não pode. Né? Como um homem enviado por Deus pode ser crucificado? Vamos dizer assim. Como o prometido, o Messias prometido, que Deus prometeu que viria, ele pode ser crucificado. Isso não há cabimento na sabedoria humana. E Paulo deixa muito bem claro.
que não é pela sabedoria. E fala aqui que o Senhor aniquilaria a inteligência do inteligente. É uma distorção. Às vezes nós queremos, como foi falado na célula ontem, às vezes nós queremos tomar conta. Oramos a Deus, entregamos os nossos problemas ao Senhor, mas passou um dia, 2 dias, você já toma à sua frente. Você quer resolver na sua intelectualidade, na sua força, na sua sabedoria humana. E não é assim. Então, primeiro, a cruz tem uma mensagem que muitos rejeitam. Para os intelectuais gregos, a necessidade de um sacrifício para que Deus e os homens se reconciliassem parecia loucura. Parecia loucura para eles. Nós encontraremos Deus através dos nossos pensamentos, julgavam eles. Na Bíblia diz que por esse meio o ser humano jamais encontrará a Deus. No versículo 21 que nós lemos: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós não conhecemos Deus pela loucura da nossa sabedoria, pelo nosso intelecto, mas Ele se revela aos humildes, como nós estamos aprendendo. Ele se revela aos humildes. Jesus Cristo foi a pessoa que mais trouxe esse exemplo de humildade, de conhecimento, de intimidade com o Pai, na humildade. Ele serviu na humildade. Por outro lado, para os judeus, com a sua mentalidade prática, a ideia de um Messias crucificado era um escândalo. Como falei, Deus jamais se rebaixaria a isso, pensavam eles. Ainda hoje, há religiosos para os quais a cruz é um escândalo, pois estão pregando a prosperidade e um cristianismo sem sofrimento, sem renúncia, sem morte, sem a morte do eu, sem o abandono do pecado, sem o abandono dos prazeres deste mundo. Então, a cruz é empurrada debaixo do tapete. Eu sou escolhida de Deus, eu sou príncipe do Senhor. Não é isso que a gente ouve, né? Eu sou príncipe do Senhor, eu sou escolhido do Senhor. Então, isso é anular a cruz de Cristo. Então, a cruz é empurrada para debaixo do tapete porque ela confronta. Quando nós falamos para as pessoas que a pessoa tem que morrer para o seu eu, para o seu ego, isso aí é um confronto. Que é isso? Você é louco, sua cabeça, você está pirado. O mais triste de tudo é ver que a igreja de crentes, que devido a esses motivos apresentados pela cruz, começam a se envergonhar da mensagem da cruz. Eles querem ser aceitos pela sociedade, pelos amigos, querem ser politicamente corretos e assim apagam a cruz das suas conversas e das suas pregações. Conversam tantas outras coisas, menos a mensagem da cruz não fica evidente na vida da pessoa. Nós falamos ontem na célula que quando nós vivemos o Evangelho verdadeiramente, e nos tornamos bem-aventurados em Cristo Jesus, a sua vida ela é notória. As pessoas vão perceber a sua felicidade, a sua alegria, embora tribulação, embora sofrimento, mas há um diferencial na vida de todo aquele que vive a mensagem da cruz. Há um diferencial na vida dele. Nós falamos que a alegria deste mundo é uma alegria momentânea, mas a alegria que vem do alto para nós vivermos o verdadeiro Evangelho, que nós somos bem-aventurados, o pobre e humilde de espírito, ele é eterno, é uma alegria constante.
Nós podemos ver na vida dos apóstolos, embora presos, apedrejados, sendo açoitados, havia alegria neles, em Jesus, na pessoa de Cristo. Nós podemos ver isso, é muito bem claro. Então, a mensagem da cruz, ela traz um diferencial para nós, como cristãos. Nós não envergonhamos da mensagem da cruz, nem podemos fazer isso, jamais, o verdadeiro cristão. E segundo, a cruz tem uma mensagem que nos salva. A mensagem da cruz, ela é salvadora para todo aquele que crê nessa mensagem. Nem todo mundo crê, mas para aquele que crê nessa mensagem, ela é uma mensagem salvadora. Para os que perecem, a cruz pode ser taxada de loucura ou escândalo, mas para os que são salvos, é poder de Deus. No versículo 18, Paulo deixa bem claro isso. Nesta frase, o apóstolo Paulo nos oferece um critério para distinguirmos quem está perecendo e quem está sendo salvo. Fica muito bem claro quem está perecendo e quem está sendo salvo. Esse texto deixa muito bem claro isso. Não existe cristianismo sem a cruz, assim como não existe salvação sem Jesus. Nisso se revela a sabedoria e o poder de Deus, no versículo 24. Podemos ter salvação e certeza de salvação. Há perdão para os pecados, há reconciliação entre o homem e Deus. Há uma realidade de vida eterna nessa mensagem da cruz. Há tudo isso, há perdão por pecado, reconciliação entre Deus e o homem. O véu foi rasgado, a palavra diz que nós temos livre acesso. Ele nos reconciliou com o Pai, nos trouxe uma nova vida. Nós podemos ser chamados como filho. Antes era rebeldes, bastardos, mas agora nós nos tornamos filhos, com os direitos que o Pai nos dá de viver a vida eterna juntamente com Ele. Como está escrito: eis que tenho em Sião uma pedra de tropeço e a rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos 9:33. Quando nós cremos na mensagem da cruz, nós somos resgatados. Aleluia por isso. Quando nós cremos e vivemos a mensagem da cruz, nós somos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, diz a palavra. Aleluia, isso é muito gratificante para nós. Nós não temos, às vezes, não temos a menção de tudo isso que Jesus Cristo fez naquela cruz. Às vezes nós não temos menção do que Ele realizou por amor a nós. E às vezes nós não somos capazes de viver verdadeiramente o verdadeiro Evangelho. Nós estamos, vamos dizer assim, eu falo por mim, tá? Às vezes eu me confronto com a palavra e eu vejo que eu estou muito além, estou muito distante daquilo que o Senhor espera da minha vida. Porque às vezes nós somos rebeldes, nós somos, queremos viver a nossa vida segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. E a mensagem da cruz não nos traz isso como parâmetro para vivermos, para sermos filhos de Deus. A cruz tem uma mensagem que nos conforta. Primeiramente nos conforta, depois nos confronta. Tá? Existem coisas que só podemos saber que existem porque sabemos que houve uma cruz. Pela cruz sabemos que Jesus nos ama. Pela cruz
Todo aquele que crê nessa mensagem, todo aquele que tem os olhos voltados para o Senhor, todo aquele que é dirigido pela palavra, que lê a palavra, que se enche da palavra de Deus, nós podemos ver exatamente a expressão de um grande amor para conosco. Por isso que eu falo que, às vezes, eu lendo a palavra, eu sou confrontado porque eu não correspondo ao amor de Deus. Verdadeiramente, às vezes, muitas vezes nós não respondemos o amor de Deus. E nós devemos ter isso em consciência. Podemos ser tentados a duvidar dessa verdade nos momentos difíceis da nossa vida. Que Jesus nos ama. A mensagem da cruz, porém, não nos deixa duvidar. Às vezes você vê as pessoas, acontece alguma situação na vida das outras pessoas, mas Deus não podia ter permitido isso, Deus foi permitir fazer isso, Não compreende o amor de Deus, não compreende o propósito de Deus, não vive a mensagem da cruz. Quem somos nós para questionarmos Deus? Quem somos nós para falarmos, Senhor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Quem somos nós? Quem somos nós? Então, nós somos confrontados. Mas aquilo que nos conforma, nós temos o conforto no nosso coração que Deus nos ama. Pela cruz sabemos que Jesus se identifica conosco. Ele se identificou conosco. Temos a certeza de que o Salvador nos entende quando somos traídos, abandonados, caluniados, injustiçados. Ele sabe qual é o nosso sentimento a respeito disso. Porque Ele viveu tudo isso. Ele viveu na pele tudo isso. O abandono, a injúria, a traição, a calúnia. Então, quando nós, como cristãos, que vivemos a mensagem da cruz, quando nós passamos por essas situações, o Senhor nos conforta porque Ele sabe. Porque Ele passou. Ele conhece o nosso sentimento. Ele sabe de como nós nos sentimos. Podemos ter a certeza que Ele se solidariza com as nossas dores e com a nossa solidão. Sabemos disso porque Ele passou por tudo isso lá na cruz. Pela cruz sabemos que há perdão para os nossos pecados. Por pior que tenha sido a nossa conduta, por mais indigno que eu tenha sido, que tenha sido o nosso viver, não existe pecado maior do que o perdão de Cristo lá na cruz. O preço pago foi alto e suficiente para cobrir qualquer ofensa. É isso que a cruz nos diz na sua mensagem. Pela cruz eu sei que há provisão para uma vitória eterna. Mesmo que as coisas pareçam fora do controle, o Senhor está no comando. Sabemos, temos que ter a certeza que o Senhor está no comando. O nosso pensamento, o nosso raciocínio normal, como ser humano, está tudo perdido. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Temos que ter isso na nossa mente. Ainda que a derrota pareça inevitável, a vitória sorrirá no final. Temos que crer nisso. Amém? Às vezes o Senhor usa situações para nos trazer de volta para o caminho. Às vezes usa situações. Afinal, foi o que aconteceu no Calvário, não é mesmo? A dor, o sofrimento, a cruz é uma magnífica mensagem de amor de Deus para conosco. A sua mensagem traz conforto para o nosso coração. E ela também,
A mensagem da cruz nos desafia. A mensagem da cruz tem o poder de conformar. Preste bem atenção. A mensagem da cruz, a cruz tem o poder de confortar os perturbados, mas ela também perturba os confortados. Entendeu? Vou repetir. A cruz, ela tem o poder de confortar aquelas pessoas que estão perturbadas, mas ela também perturba aqueles que estão acomodados, confortados. Estou de boa. Né? Então a cruz também mexe. Né? Para os que estão angustiados, a mensagem da cruz tem o efeito de um grande abraço. Mas para os que estão acomodados, ela age como uma sacudida. Ó, levanta, sacode a poeira da volta por cima. Levanta. Aqueles que estão angustiados, ela vem e conforta, com um grande abraço. O conforto do Senhor. Mas aqueles que estão muito na sua aqui, ela dá uma chacoalhada. Isso acontece porque através da cruz eu sou confrontado com a gravidade do meu pecado. Como ele é ofensivo aos olhos de Deus. Quando nós somos chacoalhados, confrontados. Sou também apresentado ao custo do meu discipulado. Afinal, Jesus disse que se eu quiser seguir, deveria também tomar a sua cruz. Se você quiser ser meu discípulo, tem e segue. E para seguir o Senhor, tem que tomar a cruz. Então, se nós não seguirmos o Senhor e não tomarmos a cruz, não podemos ser considerados como discípulos do Senhor. Não podemos ser considerados como discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Por fim, nós somos desafiados a levar a nossa vida de fé, a nossa vida de pureza e amor, que esteja na altura do alto preço pago pelo Senhor para cada um de nós. Então, esse é um desafio. Esse é um grande desafio na nossa vida. Vou fazer uma historinha aqui. Diz que havia um casal de namorados e a história diz que eles se amavam muito. Era um amor assim que surpreendia todo mundo. Era um amor de inveja. Ela era cega e a moça era cega e a única coisa que ela transmitia era a felicidade de ter como seu companheiro, como amar o seu companheiro e ser amada pelo seu companheiro. A única alternativa para ela voltar a ter a visão era um transplante, mas nunca havia doadores para que houvesse esse transplante. Certo dia ela ficou sabendo que 2 córneas haviam sido doadas para o seu transplante. E foi feita a operação e a jovem voltou a enxergar. E ela, com tanta alegria, mal cabendo dentro de si, de tanta alegria, ela foi procurar o seu namorado. Mas, para sua surpresa, encontrou ele com curativo sobre os seus 2 olhos. E ele lhe disse: tudo que te peço a você é que cuide bem dos olhos que eu te dei.
Vocês estão entendendo a história? Eu entendo não. Hã? Eu entendo não. Você seria capaz de doar os seus 2 olhos para uma outra pessoa e você está certo? Essa história, assim, só para exemplificar, foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Você seria capaz de dar a sua vida por alguém? Não mata ele não, mata eu, filha. Hã? Essas coisas que tem que acontecer na nossa vida, quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Tal é o que tem que acontecer conosco com relação a Cristo. A vida que temos foi dada por Ele. A vida que nós temos, a nova vida, custou a própria vida dele na cruz. Como então nós poderemos viver essa vida de qualquer maneira? Como nós nos consideramos como cristãos e vivemos a mensagem da cruz, nós podemos viver uma vida de qualquer maneira. Não podemos viver, porque o preço pago foi alto. Pelo contrário, nós temos que ter o desejo de ser a cada dia uma pessoa melhor diante aos olhos do Pai. A cada dia. Por isso que, fala assim, quiser vir após mim, negue a si mesmo a cada dia. Tome a sua cruz. Morrer para o nosso eu, para o nosso pecado, para a nossa vida e viver para Ele. Eu falei no estudo nosso que não quer dizer que você tem que vegetar, uma coisa nesse sentido. Nós temos a nossa vida neste mundo, nós trabalhamos, temos a inteligência. Deus não quer que você anule isso. Mas a nossa vida espiritual, a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor, nós temos que viver, abandonar o pecado, olhar para o Senhor, olhar para o alto. É de lá que vem o meu socorro, né? É de lá que vem. Jesus fala que nós não somos nada sem Ele, Ele é tudo em todos. Nós não podemos fazer nada se não for a vontade dele. A cruz nos motiva a nos dar o melhor para o Senhor, como Jesus deu. Jesus foi o exemplo, indo para a cruz. Não usurpou ser igual a Deus. Se humilhou, se esvaziou de si, agradou o Pai em tudo. Foi agradável ao Pai. O seu sacrifício foi aceito pelo Pai, porque ele estava de acordo com a vontade do Todo-Poderoso, do Pai Todo-Poderoso. Conclusão. Eu amo a mensagem da cruz. Você ama? Amém. Não despreze a cruz de Cristo. Como nós vemos aqui, muitos estão desprezando a cruz de Cristo. A mensagem da cruz é fundamental para as nossas vidas. Ela é crucial para a nossa sobrevivência. Ela é rejeitada por muitos. Mas ela fala de salvação, de conforto, de desafio. A mensagem da cruz ela é preciosa, ela é insubstituível. Qual que deve ser a minha atitude diante dessa mensagem? Qual tem que ser a nossa atitude diante dessa mensagem? Em primeiro lugar, nós precisamos recebê-la. Se recebo, preciso então aceitá-la como ela é. Não querer mudar nada. Não podemos mudar nada na mensagem da cruz.
Muitos querem mudar a mensagem da cruz. E nós já vimos isso. Ser aceito. Nós devemos ser aceitos. Devemos vivê-la. Se nós vivemos, o próximo passo é compartilhar. Se nós compartilhamos ela, nós devemos então relembrá-la. Está sempre na nossa mente, relembrando, compartilhando. Então, para acabar aqui, nós vamos receber o Senhor, aceitar a mensagem, viver ela, compartilhar e relembrar dessa mensagem tão fundamental para as nossas vidas e tão importante. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar com a igreja hoje. Que a graça do Senhor possa fazer parte de cada um de nós. Amém?